Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. A ideia aqui é a gente hoje discutir um pouco sobre o grande assunto da semana para a mídia, que é a irresponsabilidade fiscal do governo que ainda nem começou, né? Do governo Luiz Inácio Lula da Silva, em virtude de alguns dos discursos que eu reputo como os melhores discursos do Lula na área econômica em muitos anos, eu diria que em décadas. O Lula, que sempre foi um conciliador e precisava ser, pela história que ele enfrentou tanto em 2002 como agora, resolve colocar o dedo na ferida em algumas questões e apresentar fatos que parecem, que mesmo sendo fatos, incomodam a imprensa, que é a questão do que ele chamou de responsabilidade social, e meter um pouco no dedo na ferida dessa responsabilidade fiscal, que na verdade é um sequestro dos recursos do governo brasileiro, que foi promovido desde o governo Temer para cá. Bom, antes de mais nada, como eu disse, esse é o canal Ideias Soltas ao Vento. Se você está assistindo esse vídeo, não custa nada. Antes da gente começar, aperta o polegar para cima, dê seu like, isso ajuda a visibilidade do canal. Se inscreva no canal, nós lançamos vídeos aqui com uma periodicidade mais ou menos semanal. E comente, este é o espaço de debate para algumas ideias, análises, proposições, discussões que a gente lança aqui. Como um espaço de debate, ninguém é dono da verdade, a gente discute tudo, a gente traz informações e opinião para a discussão, então se inscreva, ative o sininho, toda vez que lançar o vídeo você vai ser notificada ou notificado. Comente e já deixe seu like. Bom, o discurso do Lula feito na COP27 tem a ver com a questão do que ele chamou de responsabilidade social. Em um país onde há 33 milhões de pessoas em situação de fome e, além disso, mais de 130, 140 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, que não tem certeza quando vão comer, se vão comer, o Lula sugeriu que a gente precisa dar um tempo nesse discurso extremamente ortodoxo, radical da responsabilidade fiscal e entender que o Estado, essa é a primeira verdade que ele lança no discurso que a gente tem esquecido, que o Estado, ou seja, se você considerar o Estado como uma solução reguladora da vida em sociedade, uma solução coletiva da vida em sociedade, esse Estado, desde que ele foi fundado em suas várias formas, ele tem uma missão primeira, a principal, tem como sua razão de existir cuidar da população a qual ele serve. E o que se tem feito nos últimos anos é dizer que o Estado, tratar o Estado como uma empresa que tem que gerar lucro, mas gerar lucro para quem? Em detrimento dos interesses, em detrimento das necessidades primeiras daquela população que criou esse Estado. Então, o Lula bota o dedo nessa ferida, coisa que raramente ele fez ao longo do tempo, apesar de seus governos terem uma preocupação social, ele coloca o dedo na ferida e fala, vem cá, Estado para quem? Qual é a função primeira do Estado? Na medida em que ele coloca o que ele chama de responsabilidade social na frente, tratar de quem passa fome, tratar de quem tem insegurança alimentar, de quem está desempregado, enfim. E aí ele ataca o pilar da responsabilidade fiscal, dessa lógica torta, que a gente vai trabalhar um pouco aqui, que é a Emenda Constitucional 95 de 2016. Uma emenda constitucional que é um absurdo, dentre uma série de absurdos aprovados pelo governo Temer e depois continuado pelo governo Bolsonaro, que engessa os gastos do governo com a população, ela congela e permite apenas a recomposição pela inflação do período de gastos essenciais. O que são gastos essenciais? Que ela não chama de essenciais, né? A emenda constitucional chama de gastos correntes. É o que o governo gasta com saúde da população, educação, cultura, assistência social, segurança. Todos esses gastos estão congelados, a gente vai ver, por 20 anos na Constituição. Isso foi posto na Constituição com motivo, também vamos debater. Enquanto os gastos com o funcionamento financeiro do governo, em resumo, o pagamento da dívida pública, estão liberados, podem aumentar sem qualquer controle, ou seja, uma emenda constitucional do teto de gastos que, em tese, trata da responsabilidade fiscal, permite que o gasto mais vazio, que é o pagamento de juros, que é a ciranda financeira, não tenha controle. Então, o que aconteceu, né? Vamos fazer um pequeno histórico para entender essa emenda constitucional e para desmontar algumas coisas que têm sido ditas na imprensa de forma uníssona. A grande imprensa brasileira resolveu atacar o Lula por conta desse seu, que eu disse, que é o melhor discurso econômico em anos, porque ele diz da responsabilidade econômica. O Lula falou da responsabilidade,
social com as pessoas que passam fome. E falou isso que eu acabei de dizer, ou seja, é uma emenda de teto de gastos que só cuida dos gastos com o ser humano. Os gastos com os banqueiros, os gastos para colocar dinheiro no bolso de gente que já está podre de rico, esses estão liberados. E ao falar isso, o Lula trouxe para si, antes de assumir, porque nós ainda estamos no governo Bolsonaro, todo o ódio de uma imprensa que apoiou Bolsonaro e só largou a mão de Bolsonaro quando percebeu que a incompetência dele e o desgaste que ele gerava era maior que os benefícios que ele trazia. Porque para essa elite, dona da grande imprensa, vinculada ao capital financeiro, Bolsonaro foi muito bom. Ele referendou a reforma trabalhista, ele fez uma reforma da Previdência que acaba com a Previdência Pública brasileira. Bolsonaro só não continua por ser um cara extremamente incompetente e um cara extremamente belicoso. Porque para essa elite, no que se refere à pauta econômica, ele era uma continuidade do Temer e o Temer foi muito bom para essa galera. Por que o Temer foi muito bom para essa galera? Porque a partir do golpe, o Temer, em pouquíssimo tempo, em 2 anos, ele implementa uma pauta econômica radical que não acaba com o Estado. É uma mentira que só quem acredita de verdade é pobre, bobo, enganado por uma lógica ultraliberal. A mentira que diz que o Estado tem que acabar, o Estado é mínimo. Essa galera não quer o Estado mínimo. Essa galera quer o Estado controlado por ela, mais ainda, porque o Estado sempre foi controlado pelas grandes elites, pela galera que tem grana. Essa galera quer um Estado totalmente a serviço dela. E o governo Temer, ele é muito hábil em fazer isso. Dado o golpe, ele retira o privilégio da Petrobras, que é uma empresa pública de todos nós, na exploração do pré-sal, que é uma fonte de riqueza gigantesca, incomparavelmente com tudo que foi encontrado no século XXI. O pré-sal era uma fonte de riqueza que estava, você pode discutir a maneira como ela é gerida, tudo bem, mas estava na mão do povo brasileiro. Isso foi privatizado pelo Temer. Ele acelera a privatização da Embraer, uma privatização criminosa, que ela vai para a Boeing e volta, e a Boeing consegue todos os planos da Embraer, ou seja, ela compra a empresa, tem tempo de ver os projetos dessa empresa, os projetos estratégicos. A Embraer era uma empresa nacional que tinha o maior desenvolvimento tecnológico em jatos de médio e pequeno porte, e depois ela é devolvida, fica aí jogada. Ele faz a reforma trabalhista, que é o maior assalto a direito dos trabalhadores. A gente sabe a precariedade que os trabalhadores vivem. Ele radicaliza essa pauta e ele cria a sua pedra de toque, a cereja do bolo, que é a Emenda Constitucional 95. O que a Emenda Constitucional 95 faz? De forma absurda, porque isso não é feito em lugar nenhum do mundo, ela trata de gastos de governo como um tema constitucional. Coloca na lei maior do Brasil, a seguinte lógica: todas as despesas do governo vão estar congeladas por 20 anos. Despesas correntes. Como eu já falei, saúde, educação, segurança, assistência social, cultura, tudo isso durante 20 anos não vai poder ter qualquer reposição além da inflação. Por que se faz isso? Porque se dizia que o governo gasta muito e mal e é preciso diminuir o endividamento do governo. Só que o campo do endividamento, que é o pagamento dos juros e serviços da dívida pública, esse está fora do teto de gastos. Ou seja, um governo irresponsável pode aumentar a dívida pública brasileira no tamanho que ele quiser. Esse papo de que eu economizo gastos para pagar a dívida não funciona na própria essência da Emenda Constitucional 95. Por que adianta eu controlar meus gastos se eu não controlo o meu endividamento? A Emenda Constitucional 95 é a prova de que o Estado brasileiro estava mais do que nunca capturado pelo grande capital, pelos banqueiros, pelos grandes empresários, pelos donos de mídia. Então isso cria uma situação muito doida, única no mundo. Nós somos o único país do mundo que temos uma limitação constitucional para gastar com o povo. O governo não pode gastar, ele não pode governar. Um governo eleito tem que se sujeitar, porque alguém colocou na Constituição, que não é lugar disso, um teto que diz: você não pode gastar com a população. Se vem uma pandemia, como veio a pandemia, o governo tem que mudar a Constituição, como até o governo Bolsonaro foi obrigado a fazer, para poder dar conta da urgência da população. Então, uma coisa doida, trazer isso para dentro da Constituição foi como trazer a compra do governo brasileiro, do Estado, quando eu digo Estado, é a estrutura do governo brasileiro, pelas elites. Elas tomaram para si e colocaram na Constituição. E se eu quiser mudar essa posse, eu tenho que mudar a Constituição a cada ano, a cada vez. A nossa Constituição de 2016 para cá virou uma colcha de retalhos para romper o teto, que é algo absurdo. Não existe lugar nenhum do mundo.
Os controles que existem no mundo, como nos Estados Unidos, são controles legais, não constitucionais, de endividamento do Estado. Que é isso, se eu quero pagar a dívida do Estado, eu proíbo que ele aumente demais essa dívida. Eu crio situações especiais para ele só aumentar quando autorizado. No Brasil isso é livre. O que eu gasto com dívida pública está liberado. O que eu gasto com seu remédio, com a emergência médica, com a escola dos seus filhos, com a segurança, com a polícia na rua, com as forças armadas que apoiam esses governos, não sei porquê, com a segurança alimentar, isso está congelado por 20 anos. E foi isso que o Lula criticou. Peraí, como é que eu não congelo a dívida? Coisa que ele nunca fez. Como é que eu não congelo a dívida, mas congelo os gastos sociais? E o fez de maneira correta. E por que a imprensa bate nisso? Por que a imprensa conta só metade da verdade? Porque ela chama o Lula de responsável fiscal, mas ela não fala, poxa, mas o Lula tem razão, ao menos isso, né? Que os gastos e os juros estão liberados. Porque a imprensa se interessa. A imprensa é sócia do grande capital. Famílias de grandes banqueiros dominam grandes jornais, dominam grandes redes de televisão. Então, por isso esse ataque absurdo. E as mentiras que são contadas. O papo de que o Brasil não pode se endividar, o país não pode se endividar porque um país é igual a uma dona de casa. Não é! A gente já discutiu isso aqui várias vezes no canal. Um governo, essa comparação, ela é criminosa, para não dizer burra não é, porque esses caras não são burros. Mas uma dona de casa, um chefe de família, uma chefe de família, não funciona igual um país. Um país define as taxas de juros que ele paga. Controla o sistema financeiro, regula o sistema financeiro. Um país emite dinheiro. Um país tem responsabilidades com o seu, no caso do Brasil, 220 milhões de habitantes. Um país não quebra como uma dona de casa. Mesmo nessa comparação com a dona de casa, tem um erro. Que eu sempre falo aqui. Se a dona de casa tem um filho passando fome e por acaso ela está devendo um cartão, alguém acha que ela vai deixar o filho passando fome, limitar a comida do filho para pagar o cartão? Então nem na lógica da dona de casa isso funciona. A desculpa é, o Brasil precisa diminuir seu endividamento porque o endividamento é longo. O endividamento do Brasil não é grande. Inclusive tem diminuído, mesmo na tragédia do governo Bolsonaro que a gente vai apontar. Porque está todo mundo querendo bater no Lula, porque o Lula falou isso e falou, vou quebrar o teto de gastos, vou tentar quebrar o teto de gastos com o Congresso para gerar o pagamento do Bolsa Família. O Lula está querendo quebrar o teto de gastos para gastar ao longo de 4 anos de governo, para ter liberado o gasto de 400 bilhões de reais com auxílios como Bolsa Família. Então são 100 bilhões por ano. O Bolsonaro, levantamento da BBC da semana passada, já estourou o teto de gastos em 4 anos em 759 bilhões de reais. E a imprensa não bateu. Com várias emendas constitucionais, a PEC de emergência, a PEC... Por que ninguém bateu? Porque o Bolsonaro em nenhum momento questionou o sistema financeiro. Bolsonaro fez a reforma da Previdência. Bolsonaro manteve o pagamento dos juros da dívida, teve autonomia do Banco Central. Muitas dessas coisas o Lula vai continuar fazendo. Quisera eu que o Lula fosse para a televisão dizer, vou acabar com o teto de gastos porque ele é uma excrescência, uma vergonha, não tem que estar na Constituição. Isso é o banqueiro, é o grande empresário, é meia dúzia capturando a vida, colocando na miséria a vida de milhões de pessoas. Ele não vai fazer isso. Ele pediu 400 bilhões para a situação emergencial. Estourar o teto de gasto em 4 anos só nisso, para não ter que ficar ano a ano discutindo com o Congresso, e a gente sabe o custo de discutir com o Congresso, que infelizmente continua venal, essas questões. Batem no Lula, mas não bateram no Bolsonaro? Claro, porque Bolsonaro é agente desse modelo. E só não continuou, repito, porque é muito ruim. Perdeu porque é muito ruim. Porque perdeu a confiança da população e a confiança dos seus chefes. Então, quando alguém fala assim, o Brasil está muito endividado. Eu fiz um levantamento aqui sobre o tamanho da dívida pública brasileira e de outros países, tá? Para vocês entenderem o tamanho desse endividamento. A melhor maneira de se calcular endividamento que o mundo usa é o que eles chamam de relação dívida-PIB. Quanto você deve na percentagem do que você produz de riqueza. A gente está com o mundo em crise, meio que patinando, alguns países saindo em crise ou não. O Brasil ele diminuiu, mesmo no caos do Bolsonaro, mesmo quebrando o teto, ele diminuiu a relação dívida-PIB, seja até porque o PIB teve um pequeno aumento no passado, de 80% para 77%. Ou seja, todas as riquezas produzidas no Brasil num ano pagam, 77% delas pagam a dívida pública. Mas isso é muito alto.
Portugal tem 127% a relação da dívida com o PIB. Áustria, 82%. Esses números são públicos. São números de 81% da relação da dívida PIB que você encontra em qualquer Google, em várias páginas financeiras, né? A Bélgica, 108%. Canadá, 113%. União Europeia como um todo, 88%. Itália, 151%. A Alemanha, que é um país de grande responsabilidade fiscal, o país hoje mais sanado na Europa, 70%, um pouco abaixo do Brasil. Índia, 90%. Estados Unidos, 137%. Reino Unido, 97%. Nenhum deles tem teto de gastos. Nenhum deles. Japão, 261%. Itália, 151%. Sabe quem tem responsabilidade fiscal por essa lógica? Se a gente for fazer as coisas de maneira limitada, vazia, rápida e rasteira, como a imprensa criminosamente faz? Cuba. Tem 19% de endividamento público. Então os comunistas gerem melhor o dinheiro? Claro que não, isso seria uma avaliação errada minha, né? A dificuldade deles conseguirem financiamento. Equador, que tinha 47%, subiu para 59% agora. Por que o Equador tinha 47% e 59%? Porque o Equador fez auditoria da dívida pública. Que esse é o grande temor. No Brasil a gente tem, eu canso de falar aqui, a Auditoria Cidadã, que é uma grande instituição da sociedade civil que fiscaliza as contas públicas, em que eles não pedem o fim do pagamento da dívida pública, pedem assim, vamos conferir quem a gente deve. O Equador fez isso e diminuiu a sua dívida, percebendo que a conta estava inflada. Essa Auditoria Cidadã, a maior crítica do teto de gastos, que segura gastos correntes, mas libera gastos com dívida pública. O Lula pegou uma parte desse discurso da Auditoria Cidadã e já está apanhando como boi ladrão. Então é importante que a gente tenha a visão de como as coisas são colocadas para a gente, das mentiras que estão sendo colocadas. Não há irresponsabilidade fiscal, né? Há uma responsabilidade, há uma loucura fiscal que claramente coloca o Brasil de joelhos para o interesse de 2, 3, 4 pessoas. O que o Lula fez foi resgatar o papel de um presidente, que é, entre o banco e a população, cuidar primeiro da população. E o que a grande imprensa tem feito é deixado claro qual é o lado que ela sempre teve. Porque ela não gritou quando não teve vacina, não gritou dessa maneira, uníssona, quando não teve vacina. Ela não gritou quando o Bolsonaro criou o orçamento secreto, seus aliados. Ela não gritou quando o Bolsonaro quebrou o teto de 759 milhões, em 759 bilhões. Né? Ela não gritou nada disso. Ela não grita quando o governo, o orçamento do ano que vem já aprovado, em torno de 5 trilhões de reais, já tem destinados para o pagamento de juros da dívida mais de 50% dele. Ou seja, mais da metade do que o governo vai arrecadar ano que vem, que são 5 trilhões de reais, 2 trilhões e 600 bilhões são para pagar do banco. Muito mais que para saúde, educação, segurança. É quase 7 vezes mais do que o Lula está pedindo para quebrar em 4 anos do teto de gastos. 2 trilhões e 600 bilhões de reais num ano, enquanto o Lula está pedindo 400 bilhões para auxílio emergencial e 4. O governo pagou em juros da dívida, porque esses 2 trilhões e 600 bilhões não é só pagamento, é rolagem, então tem troca de dívida. Mas pagamento efetivo de juros da dívida, segundo dados da Auditoria Cidadã, de 2018 a 2022, ele pagou algo da ordem de 900 bilhões de reais. 900 bilhões de reais foram para banqueiro. E ninguém falou da irresponsabilidade fiscal. 400 bilhões de reais para tirar a fome do povo irresponsável. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa se livrar desse discurso ultraliberal que atende apenas aqueles que querem se mostrar como responsáveis cidadãos, mas na verdade se acham donos da vida de nós todos.